Olá, meus queridos, graça e paz. Muito bom estar aqui com você no nosso canal Jussara Célia 5 Minutos com Deus. Antes de começarmos a nossa reflexão, gostaria de lembrar você não deixar de dar o seu like, de compartilhar com outras pessoas esta mensagem, de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Nós precisamos sempre estar pedindo, para que vocês façam isso, para que o nosso canal ele se mantenha ativado, tá certo? Muito obrigada. Hoje nós vamos falar sobre algo que Deus tem me inquietado muito nesses últimos dias. Eu tenho pensado muito nesse texto e ele está lá no Salmo 142. É um texto em que nos traz uma reflexão a respeito da nossa vida de oração. Como está a sua vida de oração? Como você está se relacionando com Deus através da oração? Aqui nesse Salmo 142, foi um salmo escrito por Davi, inspirado por Deus. Nesse momento em que Davi ele escreveu esse salmo, ele se sentia muito angustiado. Ele estava sendo, inclusive, atormentado pelos seus inimigos. Portanto, Davi, ele se encontrava num cárcere emocional. E foi exatamente naquele momento que ele procurou essa porta da oração para falar com Deus e para fazer as suas queixas e as suas súplicas diante de Deus. E aqui eu quero destacar, meus amados, alguns pontos que nos mostram, diante dessa experiência do rei Davi com Deus, o quanto nós podemos encontrar a Deus em qualquer momento, em qualquer situação das nossas vidas. Davi, ele se derrama diante da presença do Senhor. Aqui nesses versículos 1 e 2, ele diz assim, olha, com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Você já parou para pensar, queridos? Que privilégio nós temos, através deste meio de comunicação dado por Deus para cada um de nós, que é a nossa voz, de podermos erguer a nossa voz em oração, em súplica ao nosso Deus, nosso Pai eterno, através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo, naquela rude cruz. Ele abriu assim este caminho, para que nós pudéssemos adentrar a presença de Deus e conversar com Deus diretamente. E hoje nós temos, através do único mediador, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o livre acesso de falar com Deus através da oração. E isso sem agendamento, sem horário marcado, sem nenhuma interrupção. Glória a Deus. Então, a outra coisa também aqui muito importante nesse salmo é que não se trata apenas do privilégio, de erguermos a nossa voz, assim como Davi, para clamar a Deus em oração. Mas também o outro privilégio é nós termos a certeza, a total confiança, a convicção de que Deus, Ele também está nos ouvindo e de que Ele vai nos atender no tempo dEle, da maneira dEle, mas Ele vai nos atender. Davi, em muitos outros salmos na Bíblia, ele mostra o modo como Deus cuidou de Davi, nos mínimos detalhes, e como Davi ele tinha esta intimidade com Deus. Queridos, um desses exemplos que o próprio Davi ele expressa dessa intimidade, e dessa convicção que ele tinha através do seu relacionamento com Deus, está lá no Salmo 40, no versículo 1, quando Davi declara o seguinte: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É muito importante, meus amados, aprendermos a construir um relacionamento saudável, duradouro, e estável com Deus, levantando a nossa voz, e falando com o Senhor. Não apenas nos momentos de angústia, não apenas nos momentos de aflições, quando muitas vezes passamos um SOS para os céus, pedindo a Deus, suplicando a Deus, erguendo a nossa voz, suplicando o socorro necessário do Senhor, mas também a experimentar o aconchego e o verdadeiro abrigo que só encontramos em Deus. Nestas situações
e em todas as situações. Então, além disso, nós também poderemos confirmar, assim como Davi, através de uma vida diária, constante, de oração e súplica diante da presença do nosso Deus. E que você possa se fortalecer através dessa experiência maravilhosa de falarmos com Deus. Deus te abençoe.